14 horas e mais 9 minutos, estamos na entrevista da tarde hoje, vamos começar a nossa entrevista da tarde hoje, essa quinta-feira, 7 de novembro, são 2h09, hoje nós vamos receber aqui o engenheiro agrônomo Dimas Cardoso. Nós tivemos uma entrevista ontem à tarde com o prefeito Fernando Cabral, ele disse várias coisas, fez várias afirmativas envolvendo a pessoa do Dimas Cardoso, né? Falando algumas coisas a respeito do trabalho do Dimas, citou o nome dele várias vezes, até por direito de imprensa, direito de resposta, ele tem direito de falar também, de mostrar o lado dele. Inclusive uma questão também, até em relação lá ao projeto do parque, a criação do parque, né, na Mata do Batalhão, fez algumas afirmativas que ele teria recebido uma verba, dinheiro lá, e que não prestou contas, enfim. O Dimas está aqui para responder a várias questões que foram levantadas pelo prefeito Fernando Cabral, como é da imprensa mesmo, ser imparcial, ouvir os vários lados, né, as várias facetas, os vários ângulos e as várias pessoas que se colocam dentro de uma reportagem, uma entrevista. Então, Dimas, boa tarde para você. Boa tarde, João Batista, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. A gente veio aqui, gente, com o intuito, né? Eu até não tinha ouvido as falácias, né, do Fernando Cabral, grande Fernando, e assim, as mentiras do Fernando, né? Hoje eu estou assim, o Fernando não é coisa de Deus, não, moça. Nós vamos chegar nessa conclusão e eu provo assim, porque reina na pessoa do Fernando a mentira, a agressão, a fraude, né, ele com esse negócio de deficiente público, com atestado duvidoso, deve ser o irmão dele que conseguiu, alguma coisa assim. Então, ele mesmo falou, parece que morou lá em casa e tal, e em Belo Horizonte, isso foi na década de 70, e morou mesmo, mas antes disso, né, eu morava em Bom Despacho até o ano de 70, eu saí de Bom Despacho com 14 anos, eu estudava no colégio Tiradentes, eu fiz o segundo grau, até o terceiro ano aqui no colégio Tiradentes, e eu me lembro que nessa época aí, só para... Quem está falando aqui, começa falando assim, que o Dimas é um menino problemático e tal, é mentira é o estilo dele, ele mentindo, falando. Então, o menino problemático que ele está falando, né, para esclarecimento, gente, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho muito temor de Deus a vida toda, coisa que o Fernando não tem, né? A coisa dele, ele é ateu convicto, é um cara assim que reina, só mentira, só agressão, uma baixaria danada, só falar do outro e tal, e não gosta de trabalhar, né? Tudo dele é fraudulento, né? Esse concurso dele é fraudulento. Bom, mas ele falou que eu, sendo um menino problemático e tal, que eu estava mentindo, não sei o quê, e aí falou também que eu era topógrafo, ele fala que eu sou topógrafo. E, então, o menino problemático, gente, eu saí daqui em Bom Despacho com 14 anos, 14 anos e meio e tal, e meu pai quebrou aqui em Bom Despacho, e nós fomos para Belo Horizonte com 70 na época, 70 cruzeiros. E o caminhão que levou a mudança, e eu fui no caminhão, carregando um rádio lá, porque não tinha dinheiro para pagar passagem, não tinha nada. O caminhão cobrou 50 cruzeiros para fazer a mudança. Chegando lá, nós não tinha 20 reais para 20 cruzeiros para ficar meu pai, minha mãe, e a Rosa Goretti, eu, o Alfredo e o Eustáquio, eram 7 pessoas para passar o mês. E então aí foi assim, era muito difícil. Eu fui trabalhar de trocador de ônibus, logo que cheguei, na segunda semana que eu estava lá, eu trabalhava de trocador de ônibus de 4 da manhã até as 2 da tarde e estudava à noite. Eu estudei no Colégio Estadual Central.
E fiz, logo depois aí Deus foi ajudando, minha mãe com o tempo montou uma pensão, que foi que o Fernando também foi para lá. Eu fui arrumando outros empregos melhores, depois fui trabalhar no banco, com 17 anos eu já trabalhava no banco e tal, e sempre estudando, né? E sempre ajudando a minha mãe, né? E depois, com isso daí, eu saí do banco, do BEIGE, e passei na Universidade Federal de Viçosa, que era a melhor universidade da América do Sul, né? E fiz o curso de agronomia, agrônomo, sou engenheiro agrônomo, ele fala que eu sou topógrafo, então eu não entendo nada. Bom, aí, assim que eu formei em Viçosa, eu fui trabalhar no CETEC, eu ganhava no CETEC 10 salários mínimos. Na hora que eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu comprei um apartamento para minha mãe, fui lá na Sears, que é aquele negócio, dinheiro garantido, satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Montei o apartamento para minha mãe, ali no bairro da Graça, para minha mãe e para meu pai. Minha mãe ganhava um salário mínimo, 300 reais, ela só com remédio, ela gastava tipo 200 reais, reais no cruzeiro naquela época, com remédio, e tinha telefone, tinha negócio de plano de saúde, já tinha plano de saúde naquela época, Unimed na minha conta. Bom, eu estou querendo dizer que nisso daí eu passei 20 anos cuidando deles, entendeu? E não tinha vida social nenhuma. O meu prazer era proporcionar prazer para eles, entendeu? Eu vivi em função de meu pai e de minha mãe, e tenho muito orgulho disso. Se tive recompensa ou não pela família, principalmente meus irmãos, isso é outra história, mas eu fiz o que eu achei que, como filho de Deus, eu não fiz nada para ganhar nada, eu fiz porque meus irmãos todos foram casados, cuidar da sua vida e tal, e eu fiquei com a responsabilidade toda de cuidar dos meus pais durante 20 anos, entendeu? E cuidei com muito bem cuidado. Mais tarde, eu perdi, né, eu na época, eu vou mostrar aqui, que na época eu trabalhei no CETEC, depois trabalhei na CEMIG, trabalhei na LEME, né, trabalhei em vários lugares, eu tenho uns documentos aqui que mostram isso, e depois a minha mãe resolveu vir aqui para Bom Despacho, então nós compramos uma casa para ela aqui, é onde é que eu fico hoje, e aí aqui em Bom Despacho que eu tive problema, porque eu não consegui ganhar dinheiro, eu tive uma época muito difícil, eu plantei um feijão e não recebi o feijão, e com isso eu fiquei devendo, eu não tinha dinheiro para nada, e aí que foi que meus irmãos mais tarde começou a ajudar um pouco, mas até então era só eu aqui, o filho problemático, né, que o Fernando está falando, que cuidava do meu pai. Aí meu pai morreu lá em Belo Horizonte, aí que veio para cá, veio só minha mãe, né? Meu pai morreu em 88. Então aí eu estou falando o seguinte, e sempre, nessa época aí, eu fui um bom filho, eu tenho muito orgulho disso, sempre muito religioso, muito temeroso de Deus, né? Eu faço isso mais pelas coisas de Deus. Então, essa coisa aí de problemático é uma história mal contada do Fernando. Então, aí, falando do menino problemático, né? Quando eu morava aqui em Bom Despacho, eu sou mais novo que o Fernando, uns 3, 4 anos, que eu sou mais novo do que ele. Então aí teve uma época que sempre ficou isso na minha memória, eu não falei isso até agora, porque é uma coisa assim que agride toda a família, e como envolve a família, né, a Maria de Castro, o Totonho, que está muito idoso, eu ficava assim com receio de atingir essas pessoas que não têm culpa de ter os filhos que têm, né? Então eu me lembro que nessa época, mas só que eu tive pensando bem, e o Fernando Cabral e a família dele não pensou nisso em relação a Maximina, a mãe do Haroldo, o pai do Haroldo, a família do Haroldo, quando ele agredia o tempo todo com mentiras, muitas mentiras, ele falou sobre o Haroldo, algumas coisas eram verdade, mas muita era mentira. Se a Maximina hoje entrasse com
Porque o Fernando ficou lá na prefeitura esse tempo todo e passou 4 anos falando que é isso, aqui, e não provou nada. O Haroldo está aí. Cadê as provas de tudo que ele falou? Não estou dizendo que o Haroldo é inocente de tudo, mas o Fernando não provou nada do que ele falou. Mas ele agrediu muito, causou muitos danos morais a Maximina, né? A mãe do Haroldo, né? Ao Flavinho, enquanto ele viveu. Isso tinha que ter pensado. Ele não pensou em história nenhuma e ele não provou nada do que ele falou. Igualzinho ele está falando aqui em relação a mim. Eu vou provar tudo que é mentira dele, é as coisas do demônio, gente. O Fernando não é uma coisa de Deus, não. Ele é ateu convicto, mentiroso e assim, é tudo que o demônio, os pré-requisitos básicos do demônio. É mentira, não sabe nada do que ele está falando. Ele acha que, ele falou aqui que eu sou topógrafo, e como topógrafo eu sou palpiteiro. Então, eu não sou... voltando lá no menino problemático, então eu estava aqui ainda no Bônus Parte ainda, eu me lembro que uns meninos, e eu vou citar o nome dele depois, entrou lá no Miguel Gontijo uma época, não é menino mais não, o Fernando já tinha tipo 16 anos, 17 anos, entrou lá no Miguel Gontijo e arrombou o Miguel Gontijo, quebrou as vidraças, ele e os irmãos dele, o Dr. Sérgio também, me parece, e quebrou tudo, danificou tudo lá na sala de aula e por final cagou no filtro, gente. Ele cagou na água que ele bebia. Olha que absurdo. Isso aqui é uma pessoa problemática. E essa pessoa que nós estamos na mão dela. É um cara, assim, é o demônio que... Gente, uma pessoa que estuda num colégio e que vai lá no filtro onde é que os alunos bebem água, o colégio Miguel Gontijo, nossa, era uma coisa assim, uma sumi. Eu mesmo estudava no Tiradentes, mas eu tinha o Miguel Gontijo, o histórico do Miguel Gontijo, quantas pessoas importantes que formou no Miguel Gontijo, e o Fernando que recebi lá, né, essa educação de graça e tal, entrou lá e cagou na tarde e tal, e saiu. Depois, aí na época, o diretor do Miguel era o doutor Nicolau Leite, o professor Nicolau Leite. O professor Nicolau Leite expulsou o Fernando, expulsou o doutor Sérgio, e parece que um outro lá também, acho que é o Ronaldo. E eles foram estudar lá no Industrial. E o doutor Nicolau Leite, o professor Nicolau Leite, gente, que era falou assim, várias vezes antes de morrer, depois ele falou, enquanto ele vivesse, nunca mais os filhos da Maria de Castro estudavam no Miguel Gontijo, por causa disso, entendeu? E aí, esse problemático aí, que está falando que eu sou problemático, sendo que o negócio dele é só mentir, é só, como diz, o máximo que eu já ouvi falar na minha vida é a pessoa cuspir no prato que come, né? Mas o lado de demônio do Fernando não tem mais avançado. Ele, como diz, ele deve ser um pouquinho capeta-chefe, alguma coisa assim, porque ele chegou a cagar na água que ele bebia, moço, e sente prazer com isso. É um tempo. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Vocês estão atacando mutuamente, mas isso não vai levar a nada. Agora vamos voltar no lado normal. No fato, vamos aos fatos em si, né? Vamos voltar nos fatos. Ele falou que você não entende nada daquela obra lá e tal, vamos lá, então tá, ele falou que eu não entendo nada. Coisa de vocês é coisa do passado também. Tá, mas então vamos lá que eu vou provar. Não, é porque ele falou que eu era um menino problemático. Né? Então ele começa o discurso dele falando que eu era problemático. Então eu estou falando que eu fui um bom filho, sempre fui bom aluno, e sempre fui trabalhador, e sempre cuidei dos meus pais, e que nunca tive problema nenhum, não. Assim, na família, não. Nunca dei esses desgostos, assim, para minha família, não, entendeu? Se tive alguma coisa, foi mais tarde, não na época de menino. Bom, agora, ele começa falando, aí ele fala que eu não sei de nada, que eu sou um palpiteiro, que eu sou topógrafo, palpiteiro. Então,
para dizer a coisa. Eu não sou topógrafo, doutor Fernando não, idiota de Fernando. Eu sou engenheiro agrônomo, estudado na Universidade Federal de Viçosa. Bom, aí ele fala que eu não sei nada sobre o canal, né? Sobre o que eu falei lá. Eu trouxe aqui o meu histórico escolar da Universidade Federal de Viçosa, que ali é um negócio de controlar capim, um mato que cresceu num canal de drenagem, né, e que envolveu uma máquina. Então, no meu histórico, né, escolar, aqui eu tenho, assim, então o que você tem que entender ali? É de controlar mato, de fazer limpeza, de limpar córrego. Então, eu tenho no meu histórico, para ali, eu tenho anatomia vegetal, eu tenho solos, que ali tinha solos, eu tenho fisiologia vegetal, eu tenho máquinas agrícolas, que ali é coisa de máquina para controlar mato, entendeu? Não é máquina para fazer estrada, não é nada, é para fazer limpeza lá. Então, eu tenho máquinas agrícolas 1, máquinas agrícolas 2, eu tenho hidráulica agrícola, eu tenho drenagem e construções rurais. Construção rural, aí é tudo assim, você fazer um canal para um dreno, né? Para você fazer um dreno para escorrer água, igual eles fizeram ali, eu tenho essa formação. Para fazer uma barragem de água, eu tenho essa formação. Para arrumar uma máquina para limpar, eu tenho essa formação. Para controlar mato, eu tenho herbicida. Eu tenho aqui uma coisa que chama negócio de controle de ervas daninhas, né? Aí eu tenho aula também de herbicida. Aí ervas daninhas, né? Tem várias práticas culturais para controlar mato. Uma delas seria, né, mecânica, né, máquina, mas não necessariamente. Eu poderia usar um produto químico, e tem produto químico ali, aquático hoje já existente para controlar aquele mato. No caso, a braquiária, né? Não, hoje tem herbicida para tudo. Tem para controlar a boa, tem para controlar tudo. Isso é muito dinheiro. Nós tivemos uma ligação do Rafael de Catila, que falou também, foi depois, após a entrevista do prefeito, não deu tempo dele falar. Ele falou que entende essa questão também, que a braquiária tem meios de combater a braquiária, né? Tem que tirar com a raiz mesmo, aquilo não... Não, isso, gente, isso é eu sou engenheiro agrônomo, eu vou mostrar. Como é que combate isso aí? Não, ali no caso ali, por exemplo, se quisesse usar, por exemplo, um gramaxone, um herbicida que atua por contato, ele só atua no capim. Aí ele queima, o capim seca e você puxa aquilo facinho, entendeu? Se você usar, por exemplo, o Roundup, que é um herbicida que é 200%, ele mata qualquer tipo de mata. E ele é biodegradável. Se ele cair na água, ou se a água tiver barrenta, tiver suja, e o caso ali ia ficar com a água suja da máquina. Então, a partir do momento que se a água tiver um pouquinho suja, como ele é biodegradável, ele perde o efeito dele e não faz mal para a água, entendeu? Então o Roundup, ele funciona assim. Podia ter jogado o Roundup lá na água barrenta, tecnicamente não estava errado. E não precisava de máquina nenhuma. Mas eu tenho a formação também para caso de usar máquina agrícola, né? E para fazer canal, para limpeza de canal, isso é minha praia, moça. Ali vai e conversa com o Pedro Cintico, que tem umas máquinas, conversa com o Ronaldo Valadares. O Ronaldo Valadares, gente, é para quando fez o canal, que aqui dali, como aqui dali foi um negócio, né, super faturado, e é uma obra mais de engenharia mesmo, então é uma obra muito cara, não é que eu não tenho essa formação para fazer essas obras, não. Eu tenho sim. Até casa, eu como engenheiro agrônomo, eu posso construir casa até 2 pavimentos no meio rural. Eu tenho essa formação acadêmica. O curso de engenheiro agrônomo envolve todas as atividades que está no meio rural, e como aí barragem, irrigação, drenagem e mexer com planta, que é o caso ali,
é a formação do engenheiro agrônomo. Aí vem o idiota do Fernando Cabral e acha e fala que eu sou topógrafo e sou palpiteiro. Ou, uma que eu não sou topógrafo. Topógrafo, gente, é só para medir terreno. Eu tenho essa formação também de medição. Eu posso fazer, eu fiz topografia 1, tanto é que em parte negócio de geoprocessamento, eu não tenho inveja de profissional nenhum, entendeu? Agora, então, a minha formação, o idiota do Fernando, não é topógrafo. Eu não sou palpiteiro. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou engenheiro agrônomo. E ali é um caso, nós estamos mexendo com água, com mato e tal, que é a minha formação. Você que é um idiota, você é um sociólogo, sociologia não sabe nada disso, né? Não sei o que você fez, porque você nunca deu conta de fazer nada. Na época que você estava lá em Viçosa, lá na casa da minha mãe, eu te acompanhei, você fez lá no final sociologia, não sei o quê, porque deu meio candidato vaga, né? Não dava um candidato vaga na época. Então, sempre, para passar no concurso, você tem que fazer prova para deficiente, que não tem um número de deficientes suficiente. Aí, ele vai e usa esses artifícios, que eu acredito também que deva ser, e eu vou fazer isso, viu, seu Fernando, seu idiota, eu vou fazer o seguinte, eu vou na Câmara, nós vamos fazer uma reavaliação nessa deficiência sua. Porque quando é uma pessoa mais simples, a pessoa aí, se até aposentada, se a Previdência não suspeita que ela não é deficiente, para cortar a aposentadoria, eles não vão lá e não fazem uma nova perícia. Então, nós vamos pedir essa nova perícia, não sei se é por via Câmara e tal, e de repente vai constatar que esse diploma que você conseguiu, esse atestado que você é deficiente, de repente é mais uma falcatrua do seu e de sua família, né? E nós vamos mandar uma banca médica fazer uma reavaliação nessa deficiência sua, entendeu? Que é muito duvidosa essa coisa sua, né? Um cara que atravessa o deserto lá na Sexta-feira da Paixão, né? Aqueles esportes do capeta mesmo, né? Porque gosta de praticar esporte na Sexta-feira do Paixão. Eu nunca vi falar uma coisa dessa. Bom, só um intervalozinho aqui. A gente vai entrar com o comercial da dengue aqui, tá feia na cidade, daqui a pouco a gente retorna. Só um instantinho. 2h31. ZYL 217 em 1540 kHz. Rádio Difusora Bom Despachense, a frequência do bom gosto. Acerta a frequência do bom gosto. E vamos continuar então com a nossa entrevista. São 14h32. Estamos falando ao vivo aqui com o engenheiro agrônomo Dimas Cardoso. Lembrando ao ouvinte que, você, o ouvinte amigo da acompanhante, você pode acessar essa entrevista no blog www.bomdespacho.mg.blogspot.com na íntegra, tá bom? Ô Dimas, voltando a questionar você, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, é o seguinte, ele falou lá que a obra foi a custo zero, não custou nada para a prefeitura e que você falou que ele ia ficar uns 3 vezes o valor, ele questionou isso aí, ele falou que... Isso é absurdo. Aqui, custo zero, a máquina é da Rural Minas, moço, é uma máquina pública, alguém está pagando esse custo aí, ué. Isso aí já foi até discutido na Câmara, moço, é um absurdo. Olha só o que ele fala, olha só o que a máquina é da Rural Minas, que isso é custo zero. Que custo zero? Se é da Rural Minas, o Estado está pagando, os cofres públicos estão pagando. Agora, ele vai e fala que... Primeiro fala que foi discutido, que eles ficou 10 meses discutindo com a Malê, quer dizer, a Malê é arquiteta, gente, fazer limpeza de córrego, e fala que eu tenho que ir lá na prefeitura saber esse tipo de informação com essas pessoas que trabalham. O que eu vou saber com a Malê sobre limpeza de córrego? Bom, aí, olha só, ele próprio é réu confesso, ele fala que gastou 10 meses para fazer uma limpeza.
Gente, aquilo ali, por isso que ficou complicado, por isso que o capim cresceu, por isso que a terra ficou com 1,5 m, entendeu? Porque tratando-se de capina, de limpeza, tem que cuidar e limpar, é quando o capim está pequeno, quando ele não tomou conta, porque quando ele toma conta e vai crescendo, então vem a terra dos assoreamentos e vai ficando ali no meio do capim, e vai subindo, vai subindo. Como ele demorou 10 meses para fazer um negócio que era para ter feito em março, e não agora, e que qualquer uma pessoa simples, um senso prático que é acostumado na roça, sabia que tinha que limpar aquilo quando o mato não tinha tomado conta, quando o mato estava pequenininho, que aí você podia fazer o serviço braçal, sem máquina faraônica nenhuma. Como isso tudo é muito difícil para ele não tem senso prático, porque senso prático também, gente, é para a pessoa que aprende senso prático, fazendo, entendeu? Como ele nunca faz nada, ele não sabe fazer nada, ele não tem senso prático de nada. Então, aí para fazer uma capinazinha e tal, limpar um mato que está pequeno, está facinho de limpar, ele gasta 10 meses estudando aquilo, para fazer essa lambança que ele fez, né? Que saiu quebrando o passeio de fora a fora. E eu também quero dizer o seguinte, que em relação a ele afirma que eu falei que ia gastar 3 vezes, não sei o quê, e é custo zero, uma que não é custo zero, né, que é a mais naturalmente. Outra, eu falei o seguinte, que aquele passeio ali, que ele falou que vai duplicar, eu falei o seguinte, em relação ao aumento, que se aquilo normalmente custa, né, para um cidadão comum, tipo 30 mil reais, para a prefeitura, que não paga, eu não falei isso, assim, que demora a pagar, ou que geralmente não paga, é uma confusão danada, isso geralmente, e tem uma porção de coisa, que as empreiteiras também que trabalham com ele, que é pelo jeito conversando muito com os Valadares, não sei